Olá, ouvintes. Eu sou a Clarissa Machado e a minha parceira é a Ana Beatriz Alves. Nós somos da turma S1 do curso de Comunicação Social da UFRJ. Esse podcast foi desenvolvido dentro da disciplina de Comunicação e Realidade Brasileira e nós iremos tratar do tema Diferenças entre o sistema público, estatal e privado. Beco saída! Beco saída! Beco saída! Empatia. Uma palavra tão pequena, mas com um significado tão grande para a sociedade. Se a gente procurar nos dicionários, no Google ou em qualquer outra ferramenta, encontraremos diversos significados e versões, mas uma que me chamou bastante atenção foi a do psicólogo Carl Rogers. Ele é americano, e ele disse o seguinte: ser empático é ver o mundo com os olhos do outro e não ver o nosso mundo refletido nos olhos dele. Empatia foi o que eu senti quando eu ouvi a seguinte reportagem sobre a crise na UERJ. Na verdade, a gente está retornando às aulas, a gente não está com as condições ideais ainda, né? Então, os salários continuam atrasados, as bolsas continuam atrasadas, e a gente está continuando, fazendo a mobilização, reivindicando aquilo que a gente acha que é necessário para continuar com a universidade pública de qualidade funcionando. Mesmo decretada a volta, a gente não tem condição de começar, porque existem alguns cotistas que moram em outra cidade, moram na Baixada, em Niterói, e não tem dinheiro para estar nas aulas. No meu caso, minhas amigas, nós somos de outra cidade, precisamos da bolsa para poder nos mantermos aqui. E assim, não dá. Sem a bolsa não dá. Você faz ideia de como você vai terminar esse período se a bolsa não sair? Eu não tenho ideia de como eu vou começar o período, para falar a verdade. Terminar é uma coisa que não faço tão bem. Essa reportagem compôs uma série de reportagens que foi ao ar no RJTV. E desde a primeira vez em que eu a vi, ela não saiu mais da minha cabeça. Eu pensei nela durante todo o meu trajeto para a faculdade, até aqui, até esse momento em que eu falo. A verdade é que o que eu senti quando eu vi aquela reportagem foi uma grande sensação de empatia, porque eu me coloquei no lugar daqueles alunos que estão tendo que lidar com aquelas incertezas e sem saber realmente qual vai ser o futuro deles, se a UERJ vai voltar a funcionar, se não vai. E eu me senti realmente no lugar deles e no desespero que isso deve causar. Ainda mais a mim, que sou uma pessoa extremamente ansiosa. E eu acho que até mesmo para quem não é ansioso, né, nessas horas você acaba ficando um pouco ansioso, sabe? Isso tudo é muito complicado, é muito difícil. A gente se sente impotente porque não tem muita coisa que a gente possa fazer. Isso pode acontecer com qualquer um que dependa de uma universidade pública. E aí, quais são as soluções? Quais são as causas desse problema? Ah, oi, Ana. Oi. Então, gente, eu encontrei aqui minha amiga, Ana. Acho que vou aproveitar para falar com ela. Amiga, eu bem assisti a um vídeo sobre a crise da UERJ essa semana e fiquei muito comovida, porque diversos alunos estavam sem estudar há muito tempo. E agora que eles voltaram, encontram-se em uma situação precária, muito precária, tá horrível. E o pior de tudo é que várias pessoas apontam que a solução é privatizar a UERJ. Cara, eu fiquei sabendo disso. Mas, amiga, privatização não é uma coisa ruim. Você sabe do que você está falando? Sabe direitinho como funciona um sistema privado? Porque parece que não, né? Óbvio que eu sei. Há um grande preconceito criado em torno das empresas privadas no Brasil, mas elas significam um avanço positivo às vezes, na minha opinião. Um sistema privado não possui nenhum vínculo administrativo com o Estado. Isso já é muito bom para o Brasil, construindo um conjunto de atividades e organizações que formam um pilar do sistema capitalista.
Apesar de seguir essa ordem econômica, nem sempre a iniciativa privada terá como finalidade o lucro, sabe? Na verdade, se ela tem como finalidade exatamente o lucro, forma um sistema comercial, que é uma subdivisão do sistema privado. De uma forma geral, é uma troca de produtos ou serviços dentro de um mercado, no qual se compete com outras empresas. Mas e você? Está defendendo tanto assim a iniciativa pública? Sabe exatamente me explicar o que é um sistema estatal? Que bom que você tocou nesse assunto, porque eu preciso te dizer que sistema público e estatal são coisas diferentes. Se usarmos uma só olha só. Se usarmos uma só palavra para nomear duas coisas distintas que às vezes aparecem juntas, essas duas coisas acabam se tornando uma só no imaginário popular, entende? Isso é muito complicado. Isso é verdade. É o caso desses dois termos, porque há dois tipos de público. Aquilo que muitos usam livremente, tipo uma praça e coisas do tipo, e aquilo que pertence ao Estado. Muitas vezes, esse do Estado acaba se confundindo com o para todos. Mas não é bem assim, o Estado nunca será completamente acessível. O fato de se ter um sistema estatal não necessariamente diz respeito à livre utilização, mas sim que pertence à nação. Já no sistema público, há um reforço do governo para que todos possam usufruir de determinado bem, entende? Caramba, eu não sabia dessa diferença. Acho que quase ninguém sabe disso. É verdade. É o caso das universidades públicas, sabe? É um local onde os cidadãos que não teriam condições de pagar uma mensalidade de uma privada têm a oportunidade de estudar e ainda recebem um auxílio do governo com bolsas de permanência, bilhete único, alimentação e coisas do tipo, até moradia, dependendo da faculdade. E se privatizarem a UERJ, haverá menos um espaço que, com todos os seus defeitos e precariedades, contribui para a democratização do ensino. Mas como que vai contribuir estando fechada a maior parte do tempo? Sabe, minha prima estava estudando lá e ela ficou 1 ano sem ter aula. Ela não estava aprendendo nada, sabe? A privatização vem exatamente para melhorar a eficiência dos serviços. Em um mercado extremamente competitivo e globalizado, a eficácia tem grande importância. O grande risco competitivo do meio empresarial faz com que se tente aumentar a produtividade e a qualidade dos serviços. Onde há um monopólio estatal, sem a competição existente no sistema privado, há acomodação e o serviço muitas vezes é mais lento. Mas de que adianta todos esses benefícios uma empresa privatizada dificilmente garante o cargo dos funcionários que nela trabalhavam antes da venda? Você acha justo tirar o emprego de uma pessoa que tem contas a pagar e, assim como a minha família e a sua, muitas vezes essa pessoa tem uma família para sustentar também? Porque esse desemprego só agrava ainda mais os altos índices de desigualdade social, uma vez que o sistema privado tem um alto teor capitalista, sendo sobre os acionistas a maior parte de seu foco. Infelizmente, o nosso sistema público funciona como um grande cabide de emprego, em que políticos indicam indivíduos de seu interesse para cargos públicos. E muitas vezes, esses indivíduos não são qualificados para exercer tal função e não realizam suas tarefas, somente recebendo os benefícios. Por isso é muito complicado a gente trabalhar com um sistema público que abrange várias empresas estatais no Brasil. Dessa forma, é necessário contratar mais gente para dar conta desse trabalho, que poderia ser feito por uma só pessoa especializada, e a máquina pública fica inchada. Em empresas privadas, contrata-se os melhores funcionários para o cargo. Já nas empresas públicas, há seleção por concursos que nem sempre são adequados, ou por indicação política. Cara, mas isso é complicado, sabe por quê? Porque isso é uma opinião muito generalizada que é difundida, além de você, por muita gente. É verdade que o nosso sistema é muito saturado, eu tenho que reconhecer. Mas muitas pessoas que são funcionárias públicas trabalham muito duro para manter o sistema funcionando. Tipo aquele cara que a gente encontrou saindo da universidade, naquela vez que a gente estava falando exatamente sobre o funcionarismo público, e ele disse que ele que trabalha bem é super cobrado pelo chefe, mas as pessoas que não fazem nada continuam sem fazer nada e ninguém fala nada, sabe? É complicado você colocar todo mundo no mesmo saco. Eu tenho até um exemplo próximo de mim, que é o pai da minha amiga. Ele trabalhava em uma empresa de tecnologia na época do FHC. E ela foi privatizada. Ele era um funcionário excelente. E mesmo assim, ele perdeu o emprego com a privatização, entende? De repente, uma solução seria uma maior fiscalização de serviços públicos e a demissão dos funcionários ausentes em suas funções, como o carinha lá que a gente conheceu disse. Mas eu, particularmente, não vejo a privatização como uma solução positiva, não. Por que não? Bem, vamos lá. Considerando que o Brasil é um país em desenvolvimento, com crescimento demográfico acelerado,
e tudo aquilo que a gente já conhece, a presença do Estado é essencial para dirigir investimentos a áreas carentes. E a gente sabe bem que nessas áreas, dificilmente empresas privadas querem investir. Um exemplo disso é o Sistema Único de Saúde, o SUS, que foi criado em 1988 com a promulgação da nova Constituição Federal. E ele democratizou muito o acesso à saúde, isso a gente não pode negar. Até então, o modelo de atendimento dividiu os brasileiros em 3 categorias. Dei um Google básico para saber isso aqui. Os que podiam pagar por serviços de saúde privados, os que tinham direito à saúde pública por serem segurados pela Previdência Social, ou seja, os trabalhadores que tinham carteira assinada, e os que não possuíam direito algum. Imagina. Caramba. Pois é. Ou seja, foi graças a um sistema de saúde pública que muitas mortes foram evitadas e muitos cidadãos conseguiram tratar suas doenças de forma digna e gratuita. Porque você imagina, um morador de rua, se ele ficasse doente nessa época que não existia o SUS, como é que seria? Cara, mas isso é muito complicado, porque a gente sabe que a eficiência do SUS é muito questionável. Tem filas e filas e filas, sabe? Sim, eu entendo, mas é aquilo, né? Apesar do SUS ter muitos problemas práticos, o nosso sistema é muito bem visto no exterior, sabe? O que você me falou me lembrou de outra questão muito importante. O que, amiga? Você estava falando como o Estado investe em áreas muito importantes para a sociedade, mas você se esqueceu do fato de que isso envolve muita corrupção. Como o governo é muito pouco fiscalizado, o serviço público envolve grandes lavagens de dinheiro. Já em um sistema privado, temos um dono para responsabilizar pelas possíveis irregularidades. Em um sistema público, é muito mais difícil julgar os responsáveis pela corrupção. O Estado é muito lento para julgar quem faz parte do próprio Estado, né? Faz sentido. Sem contar que em um sistema privado, os empresários que sofrem com as consequências do julgamento. Já em uma empresa pública, os próprios cidadãos que eram dependentes desse serviço, como você mesmo disse, é que arcam com essas consequências. Bem, mas você está se esquecendo que no Brasil há uma grande dificuldade de distinguir os interesses públicos dos privados. Isso é um mito, porque isso não se aplica à nossa realidade. Principalmente por causa da herança do período colonial e da República Velha. Porque nesses períodos havia um modelo patrimonialista que foi instaurado e ele confundia o público com o privado. Havia forte presença de corrupção, clientelismo e nepotismo, como a gente viu, né, nas aulas de história ao longo da nossa vida. Nossa, voltando para as aulas de história do ensino fundamental. Olha só. Nossa conversa também é cultura. Nessa época, os detentores do poder também eram as famílias que dominavam a economia, ou seja, as oligarquias e tudo mais. Assim, um setor assegurava os interesses do outro. Essa estrutura administrativa ainda não foi superada, isso acontece muito. Inclusive, em alguns lugares, principalmente do Nordeste, acontece no sentido literal, exatamente como era no passado. Clientelismo puro, até um voto de cabresto rola isso, rola até nas cidades grandes, né? A gente sabe disso. Verdade. Compra de votos. Então, argumentar que o setor privado é sinônimo de facilidade de julgamento e diminuição da corrupção é um engano, pois os dois setores estão intimamente ligados. Caramba, é verdade mesmo. O que eu estava falando realmente não se aplica ao nosso país. Eu estou confundindo uma visão do exterior com uma realidade que é completamente diferente da nossa. Exatamente, porque o fato é que os limites entre o sistema estatal e o privado no Brasil são muito tênues. Uma vez que até mesmo a maior empresa estatal do país, a Petrobras, a gente sabe, né, bem, ela possui uma economia mista. Sério? Sim, porque apesar dela ser estatal, ela recebe muitas colaborações da iniciativa privada. Além de tudo isso, a gente viu que a partir do governo Lula, esses sistemas se tornaram ainda mais interligados e difíceis de você separar um do outro, porque teve o surgimento das concessões, que eram quando o governo, seja ele municipal, estadual ou federal, transfere a um terceiro, normalmente uma empresa privada. Isso é quase que uma privatização, só que sem tirar do Estado a detenção. Exatamente, eles transferem para esse terceiro, para essa empresa privada, o direito de realizar e explorar algo que normalmente seria da responsabilidade do Estado. Tipo, ele tira o dele da reta, né? Tipo isso. E ainda vale lembrar que dos recém-ocorridos escândalos envolvendo a Odebrecht, que é uma empreiteira privada, porém envolvida em escândalos de corrupção e lavagem de dinheiro, ou seja, escândalos estatais. Tem razão, Clarissa. As empresas privadas do nosso país estão muito ligadas com o setor público. Isso acaba dificultando, porque todas essas qualidades e defeitos que a gente está apontando são muito difíceis de distinguir no nosso país, porque a gente não tem um setor muito bem definido.
É verdade. E sem contar que com as privatizações o nosso Estado perde importantes fontes de renda. Fora que muitas vezes as empresas privadas que atuam no Brasil são estrangeiras e elas acabam remetendo os lucros para o exterior. De repente, a solução seria uma maior fiscalização mesmo, como eu já disse antes, e participação popular nas estruturas estatais, sabe? A pressão popular mesmo, para manter os lucros no nosso país e direcioná-los para a melhora dos nossos serviços nacionais e investimento tecnológico. Isso é até um exemplo da questão do pré-sal, né? Que era uma grande aposta, assim, e boa parte da exploração dele foi vendida para empresas estrangeiras. Cara, no nosso país, a gente tem muitos mitos e preconceitos comuns sobre as questões do sistema privado e sistema público. Ambos apresentam diversas vantagens e desvantagens. Mas a verdade é que eu acredito que o importante mesmo seja a complementariedade dos sistemas. Nem só o Estado, nem só o privado podem resolver nossos latentes problemas. Complementariedade. Gostei. De onde você tirou essa palavra? Tá andando fuçando nos dicionários? O que é isso? Você sabe que eu queria ser advogada um tempo atrás, não sabe? Sim. Eu gostava muito de conhecer um pouco mais sobre a nossa Constituição, os artigos e tudo mais. E um dia eu encontrei esse termo. Por acaso, ele diz respeito exatamente à nossa faculdade. Era sobre a complementariedade dos meios de comunicação. Caramba, eu nunca ouvi falar disso. Me conta, quero saber. Conta tudo. Pouca gente sabe. Na Constituição, tem um artigo que distingue os sistemas de radiodifusão em público, estatal e privado, explicitando a necessidade de haver harmonia e colaboração entre eles. O Estado deveria regular essa multiplicidade de conteúdos audiovisuais no campo da comunicação social, negando a existência de uma hierarquia entre os sistemas, mas a necessidade de funcionalidade integrada. E qual deveria ser a diferença entre esses meios, então, já que você é sabichona? Então, eu vou tentar explicar mais ou menos como funciona. No sistema de radiodifusão estatal, há um maior espaço para a realização do direito dos cidadãos à informação de caráter institucional, ou seja, um espaço para o próprio Estado passar informação para a sociedade de como ele funciona, quais são os direitos das pessoas, os deveres e tudo mais. Já no sistema de radiodifusão público, possibilita a concretização dos direitos à educação, à cultura, por intermédio de televisões educativas, especialmente no caso de televisões comunitárias. O direito exercido pelos cidadãos das liberdades de expressão e comunicação social deveria ser livre, assim possibilitando que o povo tivesse uma voz. Por sua vez, no sistema privado, há uma maior autonomia das emissoras de televisão quanto à execução dos programas. Eles têm total liberdade de exibir o que eles acharem mais conveniente. O eixo de estruturação desses três sistemas de radiodifusão consiste na liberdade de comunicação, porque você daria voz ao povo, ao Estado e à iniciativa privada. Nossa, interessante. Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Mas assim, você falando tudo isso, eu percebi uma coisa estranha. O que você percebeu? Eu não estou lembrando agora de nenhum grande sistema midiático público ou estatal. Isso é muito negativo, pelo que você me explicou, para a nossa população, porque a comunicação é um direito humano que está diretamente ligado à noção de existir. De uma forma grosseira e simplista, se a pessoa não pode se comunicar, ela não existe, não comunica suas demandas e suas necessidades. Infelizmente, todos os grupos sociais e regionais não se sentem representados pelos meios, não têm um espaço para defender seus direitos, sabe? Não são todos os grupos que têm o direito a manifestar nos meios suas opções políticas, sua cultura e suas demandas. O monopólio do setor privado sobre os meios de comunicação acaba criando um mecanismo de segregação e hierarquia, sabe? É o que eu penso, o que eu sinto quando eu ouvi tudo isso de você. Caramba, eu nunca tinha pensado sobre isso. E é muito verdade. Na maioria das vezes, somente a minoria da população que é representada e incluída nos meios de comunicação. Isso representa uma grande elitização do direito humano de comunicar-se. Acho que é exatamente isso que o artigo da Constituição tentou combater. Mas como de costume, né? A lei do Brasil é muito linda, a nossa Constituição é maravilhosa, é muito bem falada no exterior, mas colocá-la em prática é um grande desafio. Ah, essa história aí já é antiga, né? Cara, a gente começou falando sobre a questão da UERJ e acabamos discutindo muitas coisas sobre questões do sistema público, estatal e privado no Brasil. É um tema tão complicado de ser debatido e chegar às conclusões no caso do nosso país, mas, super agregou valor aqui a bagagem cultural essa nossa conversa.
É verdade. Sabe que eu nunca tinha parado para discutir sobre isso? Nem eu. Isso é muito estranho, porque a gente tem muito pouco acesso à educação no nosso país, muito pouco acesso a esse tipo de debate, porque a gente começa a questionar o governo e isso é muito complicado. Isso não é positivo para eles, né? Então, assim, a questão do pensamento crítico é uma coisa que tenta ser tirada de nós a todo momento, porque, teoricamente, todo mundo deveria ter, desde a educação básica, nem que fosse uma introdução desse pensamento crítico. E muita gente só consegue ter acesso a ele quando chega no ensino superior. Mas é aqueles que não chegam. Como faz, sabe? Você fica a vida inteira na zona de conforto e nem é culpa sua. Isso é verdade. E a gente discutindo aqui, a gente viu que o sistema público tem diversas vantagens, assim como o sistema estatal e o sistema privado. Só que as pessoas não sabem essas diferenças e não sabem os direitos que são assegurados para elas na Constituição, assim como esse direito de comunicar-se que a gente acabou de falar. E isso é muito prejudicial, porque se as pessoas não sabem sobre isso, elas não têm como reivindicar nada, sabe? Elas não veem como no Brasil o sistema público e o sistema privado estão intimamente ligados. E o quanto isso é ruim pra gente. E uma vez que a gente não sabe disso, a gente não tem como lutar para que isso melhore. Exatamente esse problema. E é exatamente esse problema das pessoas, da falta de informação, é que influenciam e pioram diversos outros problemas que a gente tem no nosso país. A exemplo da corrupção, porque além de ser uma coisa estrutural que acontece até mesmo nas pequenas coisas, quando a gente fala de política, corrupção na política, ela se deve muito a essa falta de cobrança popular. Porque se a população não cobra dos candidatos que ela mesma elegeu, eles se sentem livres para fazer o que eles quiserem. Não que isso seja certo, mas é a realidade, né? Isso abre até caminho para uma manipulação da própria população, porque acabam sendo difundidos várias coisas que não passam de senso comum, sabe? Que não tem embasamento nenhum na realidade. É o caso da UERJ que você estava falando. Eu comecei a achar que, não, tinha que privatizar mesmo. Mas isso é um senso comum que é difundido pela imprensa, porque é muito fácil para o Estado jogar a responsabilidade para terceiros, sabe? Tipo, não, agora não vamos ter mais universidades públicas, vocês que se virem para pagar uma universidade particular. Mas essa não é a solução. A gente paga impostos muito caros e a máquina pública deveria funcionar melhor. É como você mesmo disse, a solução de repente seria ter uma maior fiscalização, tirar os funcionários que não comparecem ao emprego, que agregam pouco à máquina pública, que de repente não se adequam àquela função e entraram só por indicação de parentes que estão na política. E a gente continuar a ter um serviço público, porque isso é muito importante para o Brasil, um país em desenvolvimento, em que a população não tem condições de arcar com o sistema privado, de educação, de saúde, entre outras coisas. Se a gente não cuidar da nossa população primeiro, a nossa economia nunca vai crescer, porque a gente vai estar sempre empacado no mesmo lugar. É exatamente isso. E querendo puxar mais um pouquinho para esse lado da influência midiática que você falou, no caso da UERJ, é muito isso, porque a UERJ está num estado precário? Tá. Os professores estão sem receber? Estão. Mas a questão é que a forma como isso é veiculado é totalmente distorcida. Porque a ideia era assim, a UERJ tá mal. Então, o que a mídia tem que fazer? Eu tenho que veicular essa informação para a população saber, né, do que está acontecendo lá, a população que não é estudante lá, no caso, e fazer pressão nos governantes, porque a UERJ, mesmo quem não estuda lá, paga imposto para manter ela funcionando. Então, ela é um bem público, sabe? E aí, o que a mídia faz? Ao invés de fazer esse papel de plantar essa sementinha nas pessoas, delas quererem fazer essa pressão, não. Elas botam, né, tudo que tá ruim e tudo mais e puxam para esse lado de que privatizar é a solução, porque o Estado tá falido, porque o Estado não tem jeito. Ou seja, se as pessoas já não estavam querendo cobrar, quando elas veem essa perspectiva apresentada pela mídia, é muito complicado de você sentir vontade de querer pressionar alguma coisa. Você simplesmente aceita que a solução é privatizar e é isso aí, é mais fácil, tá tudo certo. É verdade, amiga. Isso é um dos problemas do nosso país, sabe? É a falta de vontade de fazer diferente. Na verdade, são vários problemas. É a falta de informação, é a mistura do sistema público, estatal e privado no nosso país, que não nos permite ter as vantagens de cada um desse sistema. As pessoas que sabem, que não querem cobrar o governo,
É tanta coisa errada que é até difícil saber por onde começar. É verdade. Mas eu acho que a gente não deve desistir. Porque se a gente desistir, vai continuar assim, sabe? Nós somos o futuro do nosso país e a gente tem que começar a estudar mesmo, porque você viu, numa conversa aqui descontraída entre duas amigas, a gente já começou a pensar em coisas novas, descobrimos coisas novas, que uma sabia e outra não sabia, mudamos nossa mentalidade e eu acho que isso é muito importante. Acho que a gente não deve parar de tentar discutir, criar um pensamento crítico acerca de diversos assuntos. Eu acho que muitas vezes falta diálogo também, né? Porque os diálogos são muito construtivos, assim como aconteceu com o nosso aqui. É isso aí, amiga. Foi muito bom conversar com você e entender um pouco melhor sobre as diferenças entre os sistemas público, estatal e privado e como isso se aplica no nosso país. Sim, eu gostei demais também. Vamos lá. Tá, beijo. Tchau. Bem, galera, esse foi o fim de mais um podcast Beco com Saída. E se você gostou desse, tiver interesse, quiser saber mais, você pode sintonizar em outros episódios, como o que fala sobre a Lei de Acesso à Informação e muitos outros. Eu gostaria de agradecer ao Felipe Creton, ou Creton, do Centro de Produção Multimídia da ECO, por toda a ajuda para gravar a vinheta, dica de como gravar um podcast e tudo mais. A professora Janaíne Aires, da disciplina de Comunicação e Realidade Brasileira, e aos colegas de turma da EC1 que confeccionaram a vinheta e tudo mais. Enfim, obrigada e até o próximo podcast.